Estou muito feliz e essa é a dança da torta que desenformou lindamente. Chuchu. As pessoas sempre falam que o chuchu é sem graça, falam que ele não tem personalidade, que não tem gosto de nada, que é aguado. Eu discordo totalmente. Eu acho o chuchu um dos vegetais mais interessantes. Ele é muito suculento. Com o preparo certo, o chuchu fica incrível. A textura dele é maravilhosa. E eu gosto tanto de chuchu, eu tenho até uma memória afetiva com chuchu, porque minha avó fazia refogadinho com bastante pimenta e eu era uma criança bem pimenteira. Então, eu amo. E aí eu tenho tanta memória afetiva com chuchu que um dia eu tava comendo uma tarte tatin, que é aquela torta invertida de maçã, e fiquei com aquilo na cabeça que eu falei, e se a gente fizesse uma versão salgada? E fiquei lá falando com o Gustavo e um dia eu falei, quem vai servir para uma versão salgada dessa maravilhosa torta invertida? Chuchu. Eu cheguei na feira procurando o chuchu verde escuro e aí levei até uma bronca do feirante. Esse chuchu não chama chuchu verde escuro, ele é o chuchu preto. Pois é, descobri que esse é o chuchu preto. E, gente, procurem o chuchu de pele mais escura, com menos rugosidade, e depois eu explico por que na hora que a gente for pro chuchu. Porque antes disso, eu vou começar o processo do molho, que é o molho que vai acompanhar a nossa tarte tatin, que é o molho holandês, ou molho holandês na livre tradução. Para começar o molho holandês, você precisa fazer uma redução ácida. Essa redução ácida vai ser aromatizada com cebola. A cebola tem que ser bem picadinha bem pequenininha. Nós vamos precisar também de pelo menos uns 4, 5 grãos de pimenta do reino, inteira, sem amassar. Eu uso a pimenta preta porque eu prefiro ela. Na minha casa os dois preferem a pimenta preta, mas os franceses, a gastronomia clássica, os chefes, eles preferem usar, nesse caso, a pimenta branca, porque a ideia é que a cor da pimenta não interfira no molho, tá? Por isso que eu boto só um pouquinho. Aqui a gente tem vinagre de vinho branco seco e um pouquinho de água. Então, enquanto a gente faz todos os outros procedimentos, porque o molho é a última coisa que a gente vai montar, nós vamos deixar essa panelinha aqui com essa redução acontecendo. Redução, gente, todo mundo fala, redução, vocês devem ouvir muito esse termo quando é um chefe falando, né? Redução nada mais é do que você tirar a água de algum líquido. Então, você vai colocar no fogo e a água vai evaporar, toda a água desse líquido vai evaporar. Aqui a gente quer reduzir pelo menos até 1/3. Então, a gente tem a quantidade aqui, a hora que tiver 1/3, a gente desliga. Para concentrar sabores, é por isso que a gente reduz tudo. A gente concentra sabor, a água sai, o alimento, o sabor e a textura e as cores, tudo fica concentradinho. Então, deixa aqui essa redução. Quando ela ferver, quando ela levantar a fervura, a gente vai abaixar o fogo. Porque a gente não quer reduzir em fogo alto, porque senão também a cebola não tem o tempo de ficar macia e translúcida e soltar o saborzinho dela. Vai ficar só um sabor de cebola crua, a gente não quer isso. Agora, a segunda etapa dessa receita, que também precisa ser feita antes, é a massa. A massa que vai cobrir a nossa tarte. E uma pitada de açúcar. E agora os ovos. Vou quebrar os ovos à parte, né? Ó, a nossa redução começou a ferver, a gente vai abaixar o fogo
para deixar aquela mágica acontecer. Agora ela vai ficar só nessas borbulhas suaves aqui. Temos uma farofinha. E agora quem vai unir todos os povos? Creme de leite. Aqui mais ou menos 200 ml, mas eu aconselho você a ir fazendo aos poucos e sentindo a massa. Porque pode ser que seu creme de leite seja mais espesso, pode ser que seu creme de leite seja mais fluido. Então, ideal é ir colocando na manha da ariranha, tá? Geralmente, assim, essas coisas todas podem interferir na sua massa, né? O tamanho do ovo. Por isso que eu falo que, às vezes, assim, confeitaria e panificação, a gente acaba sempre trabalhando muito com pesagem, né? Porque a balança não mente jamais. Aqui nós não precisamos sovar, massa de torta a gente não sova, né? Porque eu já expliquei pra vocês, se a gente fica sovando muito a massa de torta, além de ficar... além de não ficar crocante, porque ela ganha elasticidade, ela acaba encolhendo. Nem precisei repor o creme de leite, colocar mais. Ela fica assim mesmo, não tem problema. Ela não fica uma massa super lisinha. Então agora a gente vai fazer aquele esquema de enrolar no filme e deixar ela dar uma descansada na geladeira, tá? Vou fazer um rolinho aqui, uma bolinha aqui. E aí a gente vai cortar ele em 4 faces. Meio e meio de novo. No sentido do comprimento, tá? A gente precisa fazer isso aqui. Tirar o miolo do chuchu e aproveitar esse momento para dar uma aplanada nele para ele ficar certinho, tá? Então, a tartatã é uma torta de frigideira, né? Então, geralmente, para uma frigideira dessa, que tem 30 centímetros, você vai precisar de pelo menos 5 chuchus, tá? O conceito que a gente vai fazer da nossa torta é uma base de chuchu, mas precisa ter uma camada de sabor ali. Só que se eu fizer o refogado de todo mundo, que vai dar o sabor, que vai complementar o sabor do chuchu junto com ele, a hora que eu puser no forno para assar, esse tempero vai todo queimar e vai ficar uns pontinhos, pode ficar uns pontinhos pretos na sua tartatã. Então a gente vai fazer primeiro o refogado, depois a gente tira da panela e aí a gente faz o recheio do chuchu. Eu vou usar aqui algumas pimentas de cheiro, que é a minha memória afetiva da minha avózinha no refogado do chuchu. Mas você pode usar a pimenta que você quiser. Eu, inclusive, vou colocar um pouco de pimenta de dedo de moça, porque eu quero um certo ardidinho nessa torta. Porque eu acho que chuchu implora por pimenta. Vamos começar primeiro pelo refogado dos temperos. Fogo na mesma frigideira, caso você tenha uma frigideira que possa fazer todo esse processo. Se não, pega uma frigideira comum, como eu expliquei, e depois passa tudo para a forma. Azeite.
Primeiro começaremos com a cebola. Cebola roxa porque vai ficar mais bonito e vai ficar mais suave. Trazer o alho. Mas a gente também não quer que ela fique muito cozida, não, tá? Porque ela vai também junto com o chuchu pro forno pra assar a massa. Então ela vai dar mais uma cozinhada. Deixa só dar uma amolecida aqui e já pode tirar. Deixa essa água dar uma secada, também não muito. Ah, aqui é importante também que a gente coloque um pouco de sal. Que aqui, gente, o ponto, você pode... Ele tem que ficar, não pode ficar um molho com muita água, mas também não é pra ficar seco. Porque qual que é a ideia desse refogado aqui? A gente vai fazer a cama de chuchu e colocar ele por cima. Então ele tem que estar envolvente, entendeu? Ele tem que sentar em cima do chuchu e falar, vem te dar amor e sabor. Então você vai... Ele não pode estar secão, secão, secão. E como a panela tem calor residual, se ele já tiver dado uma secada, você vem dar uma roubadinha, coloca um pouquinho mais de água. Porque ele, inclusive, ele vai continuar secando enquanto a gente faz o chuchu. Vou colocar uma salsinha para finalizar. Se não gosta de salsinha, pode pôr o que você gosta. A erva que você gosta. Ele vai ficar aqui aguardando enquanto a gente prepara o nosso chuchu. Mas a gente fez todo esse processo justamente para não ficar com esses resíduos aqui quando a gente colocar o chuchu para ir pro forno. Nós vamos ter que dar uma limpadinha na panela, por mais que me doa o coração de me livrar dessa sujeirinha aqui. Vamos para a hora da verdade. Agora, ele, a grande estrela sonhática desta receita, o chuchu preto. Eu vou refogar esse chuchu sem as coisas que vão interferir no aspecto final dele na tartartã. Então eu vou colocar aqui só uns dentes de alho inteiros e depois eu tiro eles, tá? Eles vão entrar aqui só para dar uma aromatizada no chuchu enquanto a gente tosta eles. Não, por favor, pegue o chuchu cru, coloque a massa em cima e leve pro forno, porque ele vai soltar água lá e aí a sua tartartã vai virar uma poça. Então, isso, aliás, é um grande passo, inclusive da tartartã de maçã clássica. Você tem que dar essa parte, essa secada na maçã e fazer a base, o caramelinho dela, na frigideira. Isso garante que a sua maçã fique mais saborosa e a massa não fique empapada no forno. Deixar ele pegar super o bronze aqui. Nós vamos fazer isso e virando
Esse chuchu, ele vai pegar, a gente vai tentar fazer ele pegar a cor de todos os lados, tá? Claro que a quantidade de chuchu vai ser proporcional à quantidade, ao tamanho da sua forma, né? Então, assim, se você tiver uma forma que não vai caber os 4, 5 chuchus, você faz menos chuchus. E a massa, se sobrar, porque a massa não dá pra ficar ajustando tanto, né? Dobrar, multiplicar, dobrar até dá. Mas chega um ponto que você vai dividir tanto pra reduzir a massa, que aí ela vai ficar muito pequena, você não consegue fazer. Então, mesmo que sobre, guarde, faça outras coisas. Essa massa também congela super bem. Então, não tem problema. Se sobrar, você consegue reaproveitar. E aí, o alho vem inteirinho aqui só para aromatizar. Aqui não vou colocar nem pimenta do reino, porque é aquilo. Eu não quero que fique nada queimadinho nesse chuchu. Vou colocar só o sal pra já dar uma temperada nele. O cheiro dele tá maravilhoso aqui. Bárbaro. E aqui também, com essa etapa, a gente vai o quê? Cozinhar um pouco do chuchu, né? Porque senão, quando ele for pro forno, a massa, ela não assa tão demoradamente assim. Ela vai dourar bem rapidinho, porque ela é uma massa fininha, só para dar o suporte aqui, só para abraçar todo mundo e compor a tartartã. Se você deixa o chuchu muito não cozido, não no ponto, quase no ponto pelo menos, ele vai estar cru, vai estar duro. Aqui, ó, nesse pingue frita, a gente também já conseguiu até uma mudança de cor do nosso chuchu. Ele tá bem douradinho. O teste do palito é o que vai te dizer se o nosso chuchu tá no ponto. Você tem que enfiar, ele tem que oferecer resistência, ó. Tá ainda firme, mas nem tanto. Você sente que o palito entra com uma certa tranquilidade, tá? Sem você precisar fazer tanta força. Tá no ponto. Tá douradinho. Tá bonitinho. Se no meio do processo você sentir necessidade, ver que seu chuchu tá demorando para cozinhar, você vai colocando mais água, pode até trazer uma tampa para dar uma abafada no caso. E agora eu vou colocar todas as bundinhas do chuchu para baixo. E eu quero essa torta assim mesmo, tá? Meio rústica. Agora que o nosso chuchu já está beleza, eu vou lá buscar a massa. E agora, devidamente enfarinhada. Dá uma enfarinhada no rolo também. Essa massa, ela não gruda assim com facilidade, não. Já vou dar uma aplanada nela aqui. A ideia agora é abrir essa massa num tamanho suficientemente grande para cobrir aqui a nossa tartartã. Sempre do meio para fora. Empurrando para todos os lados. Deu com folga. E agora vamos finalizar o recheio da tartartã. Como eu tinha prometido, vou pescar aqui os alhos, que devem estar deliciosos. Mais camada de refogado.
E eu vou só fazer um piquezinho aqui com a faca, porque vai ter vapor ali dentro e a gente não quer que a torta também estufe tanto. Então a gente vai fazer uma fureta aqui para o vapor sair. E bora pro forno, assim mesmo. Agora a gente vai para o molho. Esse molho holandês, a gente precisa de uma panela aqui com um fundinho de água, porque é importante que a água não encoste no bowl que a gente vai encaixar aqui, porque vai ser quase que uma cocção no vapor, né? E aí, antes de chegar nesse processo, a gente deixa um pouquinho aqui, tá? Deixa aqui um pouquinho para ele dar uma amornada, não ficar super quente, mas dar uma amornadinha. E aqui já desligamos a nossa redução que eu tinha falado para vocês, que tinha que reduzir até 1/3. E aí a gente vai peneirar esse babado aqui. Há quem peneire depois. Só uma pressionadinha. E é isso aqui que vai ser a parte ácida da nossa emulsão. E aí, com o nosso bowl já morninho, né? Vamos trazer as gemas. Aqui temos 5 gemas. Tô colocando aqui a redução junto com as gemas. Nossa redução ácida. E agora que já tá bem espuminha, já deu uma boa incorporada de ar nas nossas gemas, nós vamos voltar lá para o nosso cozimento a vapor. Não é banho-maria, porque né, o banho-maria é quando fica encostando na água. A água transmite calor suave. Aqui a gente vai no vapor mesmo. E aqui a gente vai começar a entrar agora com a manteiga clarificada, como a gente faria se fosse a maionese entrando o óleo. Só que aqui é a manteiga clarificada e derretida para começar a emulsão. Enquanto isso, as gemas vão cozinhando aqui pelo vapor. Se ficar muito quente, pode tirar um pouco. O objetivo aqui desse processo é cozinhar as gemas, mas não pode ser um calor muito forte, senão ele desanda, ele separa. Já temos aqui um molho lindo, vou pegar uma espátula para vocês verem a textura dele. Fica aqui fouet. Ó, bárbaro. Sabe o que não tem? Sal. Aí eu quero dar um tchan nesse holandês e vou colocar uma pitada de pimenta caiena. Pode ser a pimenta em pó da sua preferência, mas precisa ser uma pimenta seca. O grande lance de toda e qualquer emulsão é a gente saber a hora de parar, tá? Porque se você fica batendo demais, ela não vai simplesmente ficar melhor. Ela pode só desandar mesmo. E esse molho, ele é para comer assim, na hora. Eles, inclusive, em alguns restaurantes, eles costumam colocar o holandês em térmica, né? Porque você tá fazendo a finalização do prato, ele não vai voltar pro fogo. Porque também, se eu voltar ele pro fogo, pro calor direto, simplesmente, mesmo que seja aqui, pode ser que ele também separe, que ele desande, que ele fique aguado. Que é quando ele fica, toda ebullição fica aguada quando a gordura separa da água, dos presentes no ovo. Então você precisa deixar ele aqui quietinho e comer imediatamente. Vamos provar e aí já vamos ver se a torta chegou pra gente mandar ver nessa combinação que ficou babado. Nossa torta já saiu do forno. Gente, a tartartã, ela precisa esfriar. Então por isso que eu não fiz aí todo aquele mise-en-scène de tirar do forno pra vocês, né? E aqui ela é uma torta invertida, então você vê, a gente nem pincela com gema nem nada, porque ela não vai ser servida assim. Nós vamos pegar
uma superfície do tamanho da torta e vamos para a hora da verità. Vamos para a hora da verdade. Bárbaro! Olha a fumacinha. Olha que linda, eu estou inclusive com dó de cortar, né? Mas vou ter que cortar, porque senão eu vou ter que comer inteira. Você vê que a massa assou certinho, ela fez o abracinho aqui, ó. Temos os temperos, eu falei que os temperos iam envolver o chuchu e o chuchu tá no ponto do amor aqui. Agora eu vou pegar uma facona pra poder cortar ela. Obviamente, vamos colocar um molho. Nunca um chuchu foi tão maravilhoso. Gente, confiem, façam a tarte de chuchu. Façam o molho holandês na vida para tudo que você puder. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha versão de tarte tartare. E amanhã espero vocês para mais um Jantar o Quê?